Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre KPM. No vídeo passado, a gente estava lá nos anos 50, com o Markowitz, né, olhando o critério de média variância, mas a gente não falava nada sobre de onde é que estavam vindo aqueles retornos esperados, né, aquela volatilidade. Né? Então, o que o modelo KPM vai fazer é trazer noções de equilíbrio, tentar entender de onde é que estão surgindo aqueles inputs que a gente tinha, por que cada um determinado ativo tinha um certo retorno esperado, um certo preço, né? E uma certa volatilidade. Então, essa é o que a gente vai fazer hoje. Quem quer acompanhar no Body Markers é o capítulo 8, 9 e 10. Então, a gente está mantendo aí um ritmo acelerado, né, de 3 capítulos. Né? E vamos lá. Essa é a questão. Então, onde é que estão vindo aqueles preços? Né? Como é que a gente traz essa ideia de preço de equilíbrio? Para começar a fazer isso, eu vou trabalhar com equilíbrio parcial no primeiro momento, né? Só para fixar um pouquinho as ideias de que está ocorrendo, e depois a gente move, né, para o KPM, que vai fazer uma abordagem mais de equilíbrio geral. Ou seja, qual é a diferença de equilíbrio parcial para equilíbrio geral? No equilíbrio parcial, como vocês devem ter visto com a Dani, você vai olhar o que está acontecendo com a ação A, né, em termos de demanda e oferta, ceteris paribus, ou seja, considerando todo o mais constante. Tudo que está acontecendo com a ação A acontece com a ação A e a gente vai ignorar o que está acontecendo com a ação B e outros, né, produtos alternativos. No equilíbrio geral, não, a gente vai estar trabalhando com todo mundo ao mesmo tempo. Essa é a grande diferença aí entre os dois, tá bom? Então, a ideia é como é que se dá essa determinação dos retornos esperados, ou se você quiser, dos preços de equilíbrio dentro de um mercado competitivo. Tá? Então, a gente vai assumir que o mercado é competitivo, a gente vai ter um monte de premissa, né, super heróica, não tem nada aqui muito realístico, mas a gente vai ver que, mesmo se a gente relaxar cada uma dessas premissas, a gente consegue sempre encontrar uma solução muito parecida com aquela do KPM. Né? Na aula seguinte, quando eu falar de modelos multifatoriais, a gente vai ver isso também de uma forma ainda mais explícita do que hoje. Tá bom? Então, a ideia aqui é que essa diversificação eficiente do Markowitz ela leva a uma demanda, né, pelos investidores de cada ação, né, e essa demanda, obviamente, junto com as ofertas com as forças de oferta, vai levar a um preço de equilíbrio. Tá? E uma vez que a gente determina o preço de equilíbrio, a gente vai ter, obviamente, a taxa de retorno. Então, vou começar com esse exemplo bem simples, análise parcial, de equilíbrio parcial, no sentido que a ação B aqui ela vai estar constante, não vou mudar nada na ação B, eu só vou ficar variando o preço da ação A hoje e ver o que acontece com a demanda. Tá bom? Então, esse é um exemplo bem bobo. Eu tenho que o preço da ação A e o preço da ação B é exatamente igual a 39 hoje. A oferta aqui é totalmente inelástica. Né? A oferta aqui ela é basicamente o número de ações que estão disponíveis no mercado. No caso da ação A, é 5 milhões. No caso da ação B, é 4 milhões. Se eu estivesse plotando um gráfico de oferta e demanda, a minha oferta estaria assim, né? Uma retinha em 5 milhões ou em 4 milhões para a ação B. Aí eu pego o valor de mercado. O valor de mercado, basicamente, eu multiplico o preço pelo número de ações disponíveis no mercado, né? Não estou falando nem de free floating aqui, estou falando só de número de ações que foram colocadas no mercado. A gente tem 195 milhões para a ação A e 156 milhões para a ação B. Tá bom? Aí eu vou tentar calcular qual é o dividendo esperado. Né? E eu faço lá minha análise do papel e acho que é 6,4 para a ação A e 3,8 para a ação B. A ação A é um pouquinho mais arriscada que a ação B. Né? Então, quando eu fiz lá minha avaliação, eu calculei que a taxa de desconto é de 16% e a taxa de desconto para a ação B é de 10%. A partir daí, o que eu posso fazer? Eu tenho como se fosse uma perpetuidade, em que eu vou receber 6,40 de dividendos pela ação A e 3,80 pela ação B. Né? Eu uso a taxa de desconto e calculo qual é o preço que vai estar valendo aí no final do ano. Tá bom? Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou achar esse 40 aqui para o preço esperado no final do ano para a ação A e 38 para a ação B. Tá bom? Aí agora eu posso calcular o retorno esperado. Né? O retorno esperado é uma parte do dividend yield, aqui no caso 16,41, né? Que é esse 6,40 divididos por 40. Isso 3,80 divididos por 38 dá 9,74% de dividend yield. O ganho de capital é o quê? Eu saio de 39 para 40, então aumento 1 em 39,
No caso da ação B, eu saio de 39 e vou para 38. Então, eu perco 1 em 39. Então, é exatamente igual, só com o sinal trocado. 2,56 e menos 2,56% para a ação B. Qual é o total? Eu somo o dividend yield mais o ganho de capital e tenho o retorno esperado dos dois. Então, quase 19% aí para a ação A e 7,18% para a ação B. Você vê que bate, né? O discount rate, que é uma medida de risco, quanto maior o risco, maior a tua taxa de desconto, ela é maior para a ação A, ela é mais arriscada e, por isso, ela recebe aí um ganho maior aí, em termos de retorno esperado, 19%, em comparação a 7,18%. E também se reflete com os valores que eu encontrei para a volatilidade, né? Para o desvio padrão dessa taxa de retorno. Eu fiz lá meus cálculos, eu botei 40% para a ação A e 20% para a ação B. Minha análise também de papel, eu peguei lá os retornos da ação A e retornos da ação B, calculei qual é a correlação amostral entre eles, é 20%. Né? E minha taxa livre de risco está em volta de 85% hoje em dia. Aí agora eu tenho os inputs prontos, eu tenho retornos esperados, 19 e 7,18, eu tenho as volatilidades, 40 e 20, tenho a correlação 0,20, sei que a taxa de risco é 5%, de tal sorte que o excesso de retorno para a ação A é por volta de 14% e por volta de 2% para a ação B, né? E aí eu consigo calcular exatamente qual é o portfólio ótimo lá de Markowitz, que dá por volta de 80% para a ação A e 20% da ação B. Tá bom? Então, só para fixar as ideias, como é que eu fiz, quais são as premissas dessa tabela? Eu estou assumindo que A e B não vão crescer no futuro, que basicamente os dividendos vão ser exatamente aqueles até o final dos tempos, né? Então, basicamente, como a gente vai ver lá na aula de modelo de valor presente, ou na parte de valuation, né? O que a gente tem que fazer é trazer todos esses dividendos que eu vou receber, né, a valor presente, né? E como ele é exatamente igual, né, vai ficar esse 6,4 na frente, um somatório, né, de todas as datas de pagamento quando eu vou receber os dividendos, né, sobre pela taxa de desconto, né, elevada a data do pagamento, né, quanto tempo eu vou ter que esperar para receber esse pagamento. E aí é basicamente uma soma de uma progressão geométrica, né? A taxa de desconto está sendo adicionada a todo instante, 1 mais a taxa de desconto, né? E aí, quando eu faço a conta ali dessa soma infinita de uma progressão geométrica, você vai ter A1 sobre 1 menos Q. A1 é o primeiro valor dessa soma geométrica e o Q é o quociente, o quanto que eu estou multiplicando a cada instante do tempo, que é basicamente 1 sobre 1 mais a taxa de desconto. E aí você vê que você basicamente vai ter essa soma da progressão geométrica vai dar 1 sobre a taxa de desconto, de modo que o preço esperado dessa ação é basicamente a perpetuidade do dividendo, que é o 6,4, no caso da ação A, divididos pela taxa de desconto, que é 16%. Não é 1 mais taxa de desconto, mas simplesmente a taxa de desconto. E é assim que eu cheguei ao 40, né, para a ação A e 38 para a ação B. Aí eu vou assumir que esses retornos esperados, para esses retornos esperados, eu vou assumir que todas essas previsões vão se realizar, é o melhor que a gente pode fazer, né? Os preços das ações vão estar convergindo, então, o valor fundamental, que é esse valor de dividendos da valor presente, a correlação e as volatilidades, elas são constantes ao longo do tempo, por isso eu posso estimar com as estatísticas amostrais, né? Ou seja, com o desvio padrão amostral e com a correlação amostral, e foi isso que eu fiz. Então, agora, o que eu vou fazer, dado que eu tenho qual é a minha carteira ótima, a carteira tangente, né? 80% na A e 20% na B, eu vou mudar o preço da A. Tá? Em vez de 39, eu vou colocar preços alternativos para o preço hoje e vou ver como é que a demanda pela ação A vai mudar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Em vez de 39, eu vou botar 40, 42,5, 45, 37,5, 35. Tá bom? Aí eu faço o cálculo do ganho de capital. Se eu tenho 40 hoje, eu sei que no final do ano vai valer 40, eu tenho ganho de capital zero. Né? Se é 37,5, eu vou subir 2,5. 2,5 dividido por 40 vai dar esses 6 pontos. 2,5 dividido por 37,5 vai dar esses 6,67 de ganho de capital.
Se eu tiver em 35, eu vou subir 5 até 40. Então, é 5 sobre 35. Está aqui o meu valor do meu ganho de capital. E assim por diante, eu posso fazer, que é um sétimo, né? Então, 14,29%. E assim por diante, né? Então, obviamente, se o meu preço hoje é 45, eu vou perder 5 até o final do ano, né? Então, 5 sobre 45, que é basicamente 1 sobre 9, né? Menos 11,11% de queda. Eu faço a mesma coisa com o dividend yield, né? Muda, o dividendo é o mesmo, mas o denominador do dividend yield é o preço está mudando, é 40, 42,5, 45, né? Então, o dividend yield vai mudando. Né? Eu estava em 39, tinha um dividend yield de quase 17%, se eu não me engano, né? 16,41%. Então, quando eu boto 40, cai um pouquinho, vai para 16. Se eu boto 42,5, vai para 15, e assim por diante. Calculo o meu retorno esperado, somando esses dois caras, né? E você vê que, à medida que o meu preço vai caindo, né? Meu preço hoje cai, obviamente, que o meu ganho de capital aumenta e meu dividend yield aumenta também, vai aumentar meu retorno esperado. Tá bom? Então, reparem nisso, que isso aí vai aparecer de novo lá na aula de modelo de valor presente. Se meu preço hoje é baixo, o meu retorno esperado é alto. Né? Exatamente o que está acontecendo aqui. Aí eu calculo com esse retorno aqui qual é o peso que eu tenho que colocar, né, na ação A. E você vai ver que o peso vai mudando bastante. Se eu sair de 39 para 40, né, em vez de 80%, eu vou botar 70% na ação A, na minha carteira tangente. Se meu preço vai para 37,5, aí eu vou aumentar, porque eu tenho um retorno esperado maior. Então, vai para quase 95% da minha carteira vai estar na ação A. E repare que com o preço de 35, eu vou vender a ação B, né? Vai ter um peso negativo, porque o peso tem que somar 1, né? Vou vender quase 10% da ação B para comprar mais da ação A, porque a ação A aqui está tendo um retorno absurdamente alto. E, obviamente, se o preço hoje é muito baixo, né? Eu vou pegar aqui o 45, vai ter uma queda aí no meu ganho de capital, né? Obviamente, meu dividendo continua me protegendo um pouquinho, então vou ter um retorno esperado de 3,11, mas aquela volatilidade de 40%, ela é muito alta, né? Então, o quanto que eu ganho, a compensação pelo risco que eu recebo na ação A, ela é muito mais baixa do que eu recebo na ação B. Lembra que na ação B é 7,16, alguma coisa assim, dividido 7,16 de retorno esperado e 20% de volatilidade. Aqui é 3,11, 40% de volatilidade. Então, ele está dominado pelo B aqui. Ele tem um retorno mais baixo e uma volatilidade mais alta. Então, o que eu faço? Eu shorteio minha ação A para me alavancar em ação B. Então, é menos 40% na ação A, e aí eu vou ter 1,6 aí 1,59 aqui no caso, na ação B. Tá? E aí, uma vez que eu calculo qual é o meu peso, eu vejo aqui, bom, dado uma carteira de 220 milhões que eu tenho de orçamento, quanto que eu tenho que comprar de cada uma, ou vender, né, de cada uma dessas ações. Então, aqui, se eu estou vendendo a ação A, eu vou estar vendendo 2 milhões de ações. Eu simplesmente peguei esse 41 aqui, multipliquei pelo preço, né, para saber, pelo 220, para saber quanto é que eu tenho de comprar, né? E aqui eu estou me dando, dado o preço, quantos milhões de ações eu tenho que comprar ou vender. Então, aqui tem menos de 2 milhões, no caso de 45, no caso de 40, eu tenho que comprar 3,16 milhões e assim por diante. Tá? E repara aqui que tem alguns problemas, né? Eu só tenho 5 milhões de ações disponíveis e o ótimo aqui seria 5,49, quando tem 37,5, quando tem 35. Ou seja, eu não estou nem considerando esse tipo de restrição aqui. Agora, essa é uma análise que mantém a ação B parada. Nada está acontecendo com ela. Eu estou olhando apenas como é que a minha demanda de um agente que otimiza por esse critério de média variância, como é que ela está variando com o preço de A. Então, aqui, basicamente, o que eu tenho é um efeito renda e um efeito substituição, como em toda análise de oferta e demanda, né, que é feita em microeconomia. O preço de A, quando ele começa a diminuir, eu começo a ter mais renda para comprar ele. O meu budget, né, de 220 milhões me permite comprar mais da ação A, por isso eu aumento a minha demanda. E não só isso, quando esse preço vai reduzindo, é mais fácil para mim comprar a ação A do que a ação B, porque o preço relativo agora está mais baixo. Né? Então, tem um efeito de substituição. Eu passo a comprar mais A e deixo de comprar a ação B. Né? Então, são esses dois efeitos que a gente observa aqui. Tá bom? E, obviamente,
Como eu já disse antes, eu não estou aqui fazendo restrição de short selling, nem considerando a restrição de oferta. Estou olhando só para a demanda, sem olhar para a oferta ainda. E os fundos indexados? Aí tem os fundos indexados. O fundo indexado, o que ele quer fazer? É sintetizar o retorno de mercado. O retorno de mercado é como se fosse, né, uma carteira com todos os ativos do mercado ponderados pelo seu valor, pela sua capitalização de mercado. Né? Então, no caso da ação A, eu pego a captação de mercado da ação A, que é 195, divido pela captação total do mercado, que só tem esses dois ativos, o A e o B, 195 mais 156, e acho que é 55,56%. Esse é um peso ótimo, né, para um fundo indexado na ação A. Tá? E aí, de novo, a capitalização de mercado depende da ação A, depende do seu preço, né? Se o preço não é 39, é 40, né? Eu vou multiplicar eu vou ter que somar mais aqueles 5 milhões, 5 milhões de observações, então vai passar de 195, vai para 200, né? E aí eu consigo construir também a minha demanda condicional, né? Ou seja, a demanda por A condicional ao preço de B, está lá fixo, não mudar. Né? Então, está aqui. Ó. Eu tenho meu budget dos meus fundos indexados a 130, né? Digamos. Eu tenho meu preço aqui, 39, que é o preço hoje. O meu share é de 55,56% para a ação A. Aí eu tenho que, basicamente, qual é o investimento em dólar? Eu pego esse market share, multiplico pelo preço, né? E o número de shares que eu preciso, que é esse 1.852, e vou ter um investimento aqui de 72,222 milhões, que é os 55,56% de 130 milhões. Tá? Se eu vou mudando o preço, vai mudando aqui também quanto que eu vou investir e o número de shares que eu vou investir. Reparem que aqui é totalmente diferente do caso do investidor de média variância. Né? Esse cara aqui, o fundo indexado, ele tem uma demanda que é praticamente inelástica, ela não altera muito. Né? Está variando entre 1,7 e 1,96, enquanto que o nosso outro investidor de média variância, isso é de menos 2 para 6,88. É uma mudança muito, muito grande. Aí, é muito mais elástico ali, é muito mais sensível ao preço que a demanda de um fundo indexado. E agora o que eu faço? Agora eu junto essas duas. Eu tenho esses dois tipos de agente, agrego horizontalmente esses dois casos, então somo basicamente a demanda de cada um deles, né? Faço a agregação horizontal e depois boto a minha reta de oferta, né? Que é 5 milhões para ação A, 3 milhões para ação B, que é basicamente o que eu tenho de oferta daquela ação. E acabou. Achei qual é o preço nesse equilíbrio parcial. Obviamente, não é uma resposta satisfatória, porque a gente está fazendo uma análise em equilíbrio parcial, onde a gente considera que o ativo B, né, todos os seus parâmetros, os seus inputs estão parados. Então, nada mudou com B. O que o Capital Asset Pricing Model vai fazer, o KPM, é basicamente derivar um conjunto de preços de equilíbrios que é mutuamente consistente. Ou seja, o conjunto de preços de equilíbrios para a ação A, para a ação B, para a ação C e assim por diante, que seja compatível internamente, ou seja, eles estão se falando, é como se eu fizesse o equilíbrio geral, quando eu mudo um, eu mudo o outro também. Como a gente viu aqui, tem aquele efeito de substituição, né? Quando eu mudo o preço do A, a minha demanda por B diminui, porque agora a A custa menos do que a ação B. Então, isso vai mudar o B também, e é exatamente isso que o KPM faz. Então, para fazer isso, lá nos anos 70, 20 anos depois do Markowitz, mais ou menos, o que a gente vai fazer? O Sharpe e Limp, né, vieram com o modelo KPM, né, e o Jensen também, com hipóteses super-heróicas. Então, todas as hipóteses aqui são super-heróicas, mas, na verdade, só uma é realmente imprescindível, tá? Que é a hipótese número 5, que os investidores são racionais e utilizam o critério de média variância. Então, dentro do mundo do Markowitz, essa é a grande hipótese, né, a premissa mais imprescindível do modelo KPM, e ela basicamente está reconhecendo a contribuição do KPM, que é pegar Markowitz e trazer o equilíbrio geral para o mundo do Markowitz. As outras premissas são todas heróicas, todas irrealísticas, mas a gente consegue relaxá-las suficientemente bem, sem muito problema,
obviamente, muda um pouquinho a relação, né? Mas a grande mensagem do KPM continua lá, assim como a gente vai ver na aula que vem. Então, a gente vai assumir que todos os investidores são price takers, então, quando eles tomam o preço do mercado, eles não movem o preço do mercado, é como se eles fossem os átomos. Então, não existe nesse mundo hedge funds gigantes que entram no mercado e mudam o preço de uma ação, ou uma tesouraria de banco que entra num título de renda fixa e muda o preço daquele título de renda fixa. Né? Aqui todo mundo é atomístico, eu vou lá, se tento investir, eu pego aquele preço do mercado e pronto, não movo o preço do mercado. Todos os investidores têm exatamente o mesmo horizonte de investimento. Né? Então, todo mundo está tradando com um horizonte de um mês, de um ano, que seja. Né? Todo mundo tem acesso ilimitado ao ativo livre de risco, então, as oportunidades de tomar emprestado e de emprestar. Essas taxas podem ser diferentes, não importa, mas eu tenho a liberdade de tomar emprestado e de emprestar o quanto quiser. Não existe custo de transação, então não existe taxa de emulamento, comissão, não existe nada disso. Tá? Já falei que são price takers, então também não tem slippage, não tem impacto no preço. E, obviamente, essa é a premissa mais fácil, né, de ser relaxada, não vai causar problema nenhum no modelo. Mas, de qualquer forma, é muito mais simples fazer tudo sem custo de transação. E, por último, as expectativas são homogêneas. Tá? Então, todo mundo fez a mesma análise do papel. Todo mundo sabe que o retorno esperado é tanto, que a volatilidade é tanto, e que a correlação entre os ativos é tanto. Então, a matriz de covariância e a matriz de retornos esperados é exatamente a mesma para todos os agentes do mercado. E aí fica fácil. Em todas as premissas fica bastante fácil. Né? Bem, o que a gente vai encontrar? Primeiro, a gente vai encontrar que todos os investidores vão carregar a carteira de mercado, aquela que tem o peso dado pela capitalização de mercado. Né? E, obviamente, a carteira de mercado ela vai incluir todos os ativos da economia. Todos os ativos, eu digo, ação, títulos de renda fixa, commodity, tudo vai entrar aqui dentro. Tá bom? E esse é um resultado muito parecido com aquele que a gente tinha lá anteriormente no Markowitz. Né? Por quê? Porque, obviamente, essa carteira de mercado, ela vai estar, se todo mundo está carregando ela, é porque ela vai estar na fronteira de média variância, né? Se ela não tivesse, todos os investidores teriam incentivo a trocá-la por alguma coisa mais eficiente, né? E se todo mundo está carregando ela e ela pertence à fronteira eficiente, isso quer dizer que ela é a carteira tangente, ela é a carteira, né, arriscada ótima. Ou seja, o Capital Market Line, né, a reta de alocação da carteira de mercado, é exatamente igual à reta de alocação de carteira, a melhor reta de alocação de carteira em todas as oportunidades existentes. Tá bom? Talvez o resultado mais conhecido é que o prêmio de risco de mercado ele é proporcional à sua variância, tá? A variância da carteira de mercado. E, obviamente, é proporcional e o fator de proporcionalidade é dado pelo grau de aversão ao risco do investidor. Tá bom? Então, bate certinho com o que a gente via exatamente no Markowitz. E, mais do que isso, a carteira individual, uma carteira individual ou uma que não seja carteira de mercado ou uma ação individual, o prêmio de risco dela vai ser proporcional ao prêmio de risco do mercado. Ou seja, a gente tem uma estrutura fatorial aqui, onde existe apenas um fator de risco, que é essa carteira de mercado. Ela é a única fonte de risco aqui nesse mundo. Então, basicamente, eu preciso olhar como é que a minha carteira ou como é que a ação individual, uma determinada ação individual, covaria com a carteira de mercado para entender qual é o risco que ela tem, qual é a exposição ao risco dela. Tá? E uma vez que eu meço a exposição ao risco, ao quanto que eu estou covariando junto com a carteira de mercado, aí fica tudo fácil. Eu consigo entender quanto é que eu tenho que exigir de compensação por carregar o risco daquela carteira ou daquele ativo individual. Tá? Então, vou começar vou fazer uma heurística aqui de como é que a gente chega a esses resultados, sem ter que entrar em matemática. Vou começar com o primeiro. Por que todo mundo carrega a mesma carteira? Bem, isso é fácil entender. Todos os investidores eles vão aplicar a mesma análise de média variância, a hipótese 5. Né? Eles são racionais e usam o critério de média variância. Eles usam o mesmo universo de papéis,
com a mesmo horizonte de investimento, que é a premissa número 2. As consequências tributárias são exatamente as mesmas, né? São inexistentes. Essa é a premissa número 4. Eu vou ter a mesma análise de papel, ou seja, eu vou ter os mesmos inputs na minha matriz de retornos esperados e um vetor de retornos esperados na matriz de covariância. Né? Então, obviamente, eu vou encontrar a mesma fronteira eficiente. Todo mundo vai ter a mesma fronteira eficiente. Como os investidores eles podem tomar emprestado ou emprestar na mesma taxa de risco, mesmo se essas taxas sejam diferentes, essa é a hipótese 3, eles vão ter exatamente a mesma capital allocation line, mesma reta de alocação de capital. E aí vão encontrar exatamente a mesma carteira tangente, porque a fronteira eficiente é exatamente a mesma para todo mundo. Então, a carteira tangente vai ser a mesma para todos os investidores. Tá? Então, essa parte aqui é basicamente o que a gente fazia em Markowitz. O que vem a mais no modelo KPM, além de mostrar que Markowitz continua valendo, que são esses 2 primeiros resultados, que a fronteira eficiente é exatamente a mesma, e que por isso a carteira tangente vai ser a mesma, é que se todo mundo carregar a mesma carteira tangente, né, essa mesma carteira riscada, a participação, né, a captação de mercado, né, o valor, a participação no valor do mercado todo, de cada ação ou de cada ativo, né, vai ter que ser igual em todos, nessa carteira comum aí, individual. Então, isso quer dizer que o portfólio de mercado vai ter que repetir exatamente aquela carteira de tangente. Então, não precisa de matemática para ver a intuição é meio óbvia do modelo KPM, e, obviamente, é fácil de ver isso de uma forma intuitiva, porque eu tenho essas premissas super restritivas que me permitem fazer essa análise. E aí fica fácil, né? Porque agora parece que a carteira, a estratégia mais eficiente é uma estratégia passiva. Basta para mim comprar a carteira de mercado. É o melhor portfólio que eu posso fazer. Né? E esse aqui é exatamente a propriedade de separação que a gente tinha antes no Markowitz. Agora a gente vai chamar de o teorema do fundo de investimento, né? No caso do KPM, porque a gente sabe que a estratégia ótima é essa estratégia passiva, que eu faço uma indexação da minha carteira à carteira de mercado. Tá? Eu quero essa carteira de mercado, né? Me proporciona essa estratégia passiva, ela me dá a melhor reta de alocação de capital, né? E por isso ela satisfaz as demandas de todos os investidores. Obviamente, se traz uma contradição interna ao KPM, que só foi notada muito tempo depois, nos anos 80, pelo Grossman Stiglitz, um paper lindo que mostra sobre a impossibilidade de mercados informacionalmente eficientes, né, no AER, no American Economic Review, e eles mostram que isso aqui é um problema. Né? Por que é um problema? Porque, na verdade, se todo mundo tem as mesmas expectativas, né, com retornos esperados e covariâncias que são exatamente iguais, todo mundo faz essa estratégia passiva, e daí não existe um incentivo a fazer uma análise de papel. Então, qualquer errinho que aconteça, ele nunca vai ser descoberto, porque ninguém vai estar fazendo análise de papel para tentar descobrir, revelar quais são realmente os parâmetros verdadeiros, né, de retorno esperado e de matriz de covariância. E se isso não acontece, qualquer desvio do preço que aconteça por um erro, um erro de digitação, né, ou qualquer coisa desse tipo, ele nunca vai ser descoberto e o mercado vai sair, não deixa de ser eficiente muito facilmente. Então, é um equilíbrio muito instável, esse equilíbrio. Né? Então, é por isso que a gente não acredita hoje muito em mercados totalmente eficientes. Quando eu falar sobre eficiência de mercado, a gente vai voltar a essa questão. Né? Então, vou deixar reservado, relegar para o vídeo de eficiência de mercado, né? Mas essa que é a grande história da inconsistência do modelo KPM. Tá? Então, hoje, quando a gente observa que cada um carrega diferentes carteiras, tem 2 explicações para isso. Né? Invalidando o modelo KPM, que as expectativas são heterogêneas e pessoas têm diferentes considerações sobre o perfil de risco-retorno, né? Então, diferentes inputs para o retorno esperado, diferentes inputs para covariância, matriz de covariância, ou você simplesmente pode pensar que as pessoas têm diferentes restrições, como a gente estava conversando na mentoria dessa semana, né? Você pode ter uma pessoa que tem restrição, eu não quero
trabalhar com empresas que trabalham com carvão, porque carvão não faz bem ao meio ambiente, né? Então, todas as considerações de ESG, ou todas as considerações de, eu quero ter uma carteira que me oferece dividendos. Então, essas restrições faz com que as pessoas tenham fronteiras de média variância que sejam diferentes também. Tá bom? Então, vamos lá, falar um pouquinho do risco, prêmio de risco, né, para a carteira, que é um prêmio de risco de mercado. Quando os investidores compram ações, eles vão, essa demanda, né, a maior demanda para aquelas ações que estão sendo adquiridas, faz com que o preço suba. Se o preço sobe, a gente viu que a taxa de retorno esperado tem que cair. Se a taxa de retorno esperado cai, o prêmio de risco cai. Mas se o prêmio de risco cai, o que acontece é que os investidores vão começar a tirar o dinheiro daquelas ações. Eles não estão recebendo tanto de prêmio de risco quanto anteriormente. Isso faz com que o preço suba de novo. Então, é esse que é o equilíbrio sai daí. Então, você tem que achar exatamente qual é aquele valor de prêmio de risco que garante, né, que seja suficientemente grande para induzir os investidores a carregarem aquela oferta de ações. Né? Se o prêmio de risco está muito alto ou muito baixo, relativo ao grau de aversão ao risco na economia, o que vai acontecer é que a demanda vai subir ou decrescer, respectivamente, e, por conseguinte, o preço vai subir ou vai cair. Né? Então, essa que é a análise do equilíbrio, aí, olhando pelo prisma do prêmio de risco de mercado. Né? Então, e o retorno esperado dos ativos individuais? Como é que a gente vai fazer? Bem, basicamente, a única coisa que a gente tem que recompensar o indivíduo é a exposição daquele ativo a única fonte de risco na economia, que é o risco de mercado. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é a minha medida de risco sistemático, né? Ela é dada por esse beta, que é o mesmo beta de uma regressão, né? Que vai pegar a covariância, como é que o excesso de retorno do ativo individual está variando, né? Se na direção oposta ou na mesma direção, do prêmio de risco, o excesso de retorno, né? Da carteira de risco. E aí eu vou normalizar. E eu vou normalizar quem? Eu vou normalizar pela variância, né, da minha carteira de risco, né, de carteira arriscada, que é a carteira de portfólio. Por quê? Porque a gente viu lá atrás, né, que o prêmio de risco ele é proporcional à sua variância. Né? E é por isso, exatamente, que a gente vai dividir pela variância aqui. Está aqui, a divisão pela variância. Isso aqui me dá agora qual é a exposição ao risco que eu tenho. É basicamente isso que eu estou fazendo. Então, aqui eu só ligo para o risco sistemático. Eu já não vou ligar mais para o risco idiosincrático, porque aqui ele vai ser diversificado via, né, diversificação eficiente. Tá bom? E mais, agora o que eu vou achar é que todas as ações, todos os papéis individuais, todos os ativos vão ter exatamente, deveriam ter no mundo KPM, exatamente a mesma razão de prêmio de risco e beta, tá? Que é o índice de Treynor, né? Então, basicamente, eu vou olhar que o prêmio de risco de mercado ele pode ser escrito como o prêmio de risco de qualquer ativo individual dividido pelo seu beta. Né? Por que isso? Porque aqui o prêmio de risco ele já está dividido pela sua exposição ao risco. Qual é a sua exposição ao risco? É uma unidade da carteira de mercado. Aqui, para eu transformar uma ação individual, né, o risco de uma ação individual em um risco de uma unidade de carteira de mercado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por esse beta que me dá essa exposição. Né? Então, se o meu beta é menor do que 1, eu tenho que aumentar o meu risco. Então, eu divido por esse beta, né? Como ele é menor do que 1, ele vai subir, né, esse risco. Se meu beta é maior do que 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter menos risco, porque esse risco está maior do que o risco de mercado. Então, o que eu faço quando eu divido pelo beta, eu diminuo o meu prêmio de risco do lado de cá. E aí eu consigo comparar, né, dois produtos diferentes. Não vai ser a pera com laranja mais, porque agora, quando eu divido pelo beta-i, esses dois prêmios de risco são comparáveis, porque estão olhando para uma unidade de risco em termos de risco por carteira de mercado. Tá bom? Então, essa é a representação que a gente conhece bem, que a gente pega aqui o risco individual, aqui é o risco da carteira de mercado,
né? Isso aqui tem que dar uma reta. Aqui a gente olhou aqui, olhando empiricamente, você vê que a regressão funciona, mas existe uma dispersão razoavelmente grande ao longo dessa reta. E essa reta aqui é dada basicamente para aquele beta que a gente tinha lá. Tá bom? Então, aqui tem várias ações individuais, né? Dependendo de como é que está o retorno da carteira do portfólio, em momentos diferentes, a gente está aqui olhando para a mesma ação ao longo do tempo, a gente vai plotando, né, onde é esses pontinhos, e a gente vê que meio que satisfaz aí uma reta. Né? Bem, a gente falou lá sobre Capital Market Line, Capital Allocation Line, né, a reta de alocação de carteira, e agora a gente vai falar sobre o Security Market Line, que é a reta, né, que faz essa ligação aí do modelo KPM. Então, a gente, em vez de olhar para toda a volatilidade, né, todo o risco total de uma ação, a gente vai estar olhando só para o risco sistemático agora. Então, a gente vai plotar o retorno esperado em relação ao beta. É basicamente isso que a gente vai fazer. Tá? E o que o Security Market Line faz é apenas reflete essa conclusão do KPM, que apenas o risco sistemático importa, né, para o investidor, porque ele pode diversificar o risco de Socrático. Tá bom? Não vou falar sobre como é que a gente pode relaxar aquelas hipóteses iniciais, mas a gente pode relaxar um monte delas, simultaneamente algumas delas, que o resultado continua sendo robusto, no sentido que essa relação de retorno esperado e beta continua valendo, mesmo quando a gente tem tributação, quando a gente tem capital humano, quando a gente tem horizontes de investimento diferentes, continua valendo. Tá bom? Então, aqui essa é a grande diferença entre Capital Market Line e Security Market Line. Capital Market Line vai estar plotando, né, o prêmio de risco contra o desvio, o erro padrão, tá? Do lado do Security Market Line, a gente vai estar plotando contra o risco sistemático, contra o beta, tá bom? E aí a gente pode até fazer a medida de alfa, né, que é a medida do Jensen, que vai olhar qual é a diferença entre o retorno esperado que a gente está observando, estimado, e aquele implicado pelo modelo KPM. Né? E a gente pode utilizar isso aqui para saber se um preço de um determinado ativo está muito alto, está exageradamente alto ou exageradamente baixo. O mesmo vale também para um fundo. Né? Então, a representação gráfica disso aqui, né? Quando eu calculo, eu pego aqui os retornos de excesso das ações individuais. Então, aqui eu tenho retorno esperado, prêmio de risco de cada uma desses casos. Né? Pego aqui o meu beta de mercado para cada uma delas, né? Faço o plot, você vê que está aqui, está batendo direitinho com a minha Security Market Line, que é essa regressãozinha. Tá bom? E aí o que acontece? Eu vejo meus alfas. Né? O que é meu alfa? É a distância na vertical de cada ponto para essa reta. Tá? Então, se eu estou acima da Security Market Line, isso quer dizer que a minha ação está underpriced, está com preço mais baixo do que deveria estar, né? Porque eu estou com um preço que me dá esse pontinho aqui, né? Esse retorno esperado, dado esse beta, enquanto que esse cara devia estar aqui embaixo. Né? Então, eu estou tendo um prêmio de risco tá alto demais, né? E porque o meu retorno meu preço hoje está abaixo do que deveria estar. Então, por isso, vale a pena comprar essa ação, porque esse preço deve subir. E aqui, quando tem negativo, mesma coisa. O meu prêmio de risco está muito baixo, né? Deveria estar mais alto, o prêmio de risco aqui está por volta de menos 6,25, 6,5%. Ele devia estar por volta de menos 5%. Né? Então, para o prêmio de risco aumentar, né? Que aqui está negativo, para ele aumentar, o que tem que acontecer? Meu preço tem que cair. Então, essa é uma boa ação para se vender dentro da concepção aí do modelo KPM. Tá? O modelo KPM é usado para muita coisa, análise de evento, capital budgeting, para você achar qual é comparar a taxa interna de retorno contra o retorno esperado utilizando essa abordagem de KPM, para regulação, né, quando você tem investimentos e você não sabe como o que usar como comparação, né? Então você utiliza o retorno esperado pelo KPM para aquele determinado projeto
né, dada a taxa de risco, qual seria o retorno daquele determinado projeto, a gente compara com o KPM para saber se vale a pena ou não fazer aquele projeto, ou para configurar qual é o preço regulado administrado daquele serviço, né? E, obviamente, você pode usar na indústria de fund management, de indústria de fundos, tanto para avaliar fundos, como dentro de um fundo para avaliar os ativos que vão estar trabalhando. Tá? O KPM é basicamente nosso modelo de consenso. Ele é um consenso por falta de consenso, basicamente, né? Eu acho que na cabeça de cada um de nós temos fatores diferentes de risco que a gente pode estar pensando, que no fundo, podem ser todos equivalentes dentro do big picture, né? Mas como a gente tem, cada um tem os seus próprios fatores de risco, numa abordagem multifatorial, que a gente vai fazer no próximo vídeo, o KPM é basicamente a interseção desses fatores, porque todo mundo vai ter uma carteira de mercado como um dos fatores de risco em seu modelo multifatorial. Então, ele acaba sendo o nosso consenso, né? Eu acho que o ônus da prova está em você mostrar que outros fatores de risco são realmente genuínos. O fator de mercado, ele meio que está lá, é quase que de graça. Então, por isso que a gente acaba utilizando muito KPM, né? E é fácil de entender, é fácil de implementar, ele é consistente com a consistência de mercado. Se todo mundo for realmente um otimizador de utilizar o critério de média variância, é o modelo que sai. Então, faz sentido você pensar no KPM como um modelo de referência. Tá? Não é o modelo ideal, a gente sabe que existem desvios do modelo KPM, né? Já mostrei isso na aula passada, mas na aula introdutória, né? Mas eu acho importante a gente ter sempre o modelo KPM como base, né? Se você tiver que fazer algum tipo de raciocínio mental rapidamente, use o modelo KPM, porque ele é simples, fácil de implementar e fácil de entender. Então, falar um pouquinho da evidência aí do KPM, ele surpreendentemente é melhor do que as pessoas têm na cabeça. Todo mundo pensa lá no modelo do Fama Friend, que eles mostram que não funciona muito bem, mas eu queria deixar claro que o modelo KPM não é um modelo para falar sobre mercado de ações, é um modelo para falar sobre todos os ativos. E quando a gente pega ativos de diferentes classes, ele funciona relativamente bem. Então, aqui eu tenho 10 carteiras de ações da Bolsa de Nova York, eu ordenei elas por captação de mercado, né, e calculei os DCIs, né, dessa captação de mercado. E fiz lá carteiras uniformemente ponderadas em cada um desses DCIs. Tá? Então, tenho 10 carteiras de ações e vou ter também aqui carteiras de títulos de renda pública, vou ter de títulos de renda fixa mais corporativos e assim por diante. Obviamente, a gente espera o quê? A gente espera que ações que são mais arriscadas vão comandar um retorno esperado maior, né? E os títulos de renda fixa de longo prazo, que são mais voláteis que os títulos de renda fixa de curto prazo, também vão ter e os corporativos, que também são mais arriscados, também vão ter um retorno esperado maior do que os títulos de renda fixa de curto prazo, mas menor, talvez menor do que o das ações. Tá bom? E é isso que a gente observa. A gente faz cálculo beta, né, que é a nossa medida de risco aqui, a gente vê que as carteiras de renda fixa têm um beta bem menor do que as carteiras muito mais próximas do zero, enquanto que das ações são mais próximas de 1. Tá? E se a gente olhar para esses retornos aqui sorteados, né, dessas carteiras, né, definidos a partir do tamanho da captação de mercado, você vai ver que o beta elas estão correlacionadas com esse beta bonitinho, como a gente espera. Obviamente, existem desvios. Né? Quando a gente olha para as carteiras de renda fixa, elas estão abaixo da SML, dizendo basicamente que elas estão caras, né? O preço está alto, enquanto que as ações estão baratas, elas estão acima da SML, ou seja, tem alfa positivo. Tá bom? Então, a conclusão aqui preliminar é o quê? Que o KPM explica muito bem essa diferença relativa entre ações e bônus. Está aqui o gráfico, já mostrei na aula introdutória, né? Você vê que o KPM é essa linha amarela, né? A regressão que a gente roda é o vermelhinho, ou seja, tem um desvio, né? O alfa não é exatamente igual a zero, como o modelo KPM diz, né? O alfa de Jensen, né? Mas você vê que está mais ou menos ali, né? Se eu olhar só para a
aí as coisas mudariam um pouquinho, porque o meu desvio, o meu alfa, começaria a ficar bastante grande, né? Se eu pegasse uma regressão aqui só dessas coisas de ação, ficaria uma coisa assim, e eu estaria passando aqui pelo eixo vertical, né? Bem abaixo do zero, né? E aí seria um desvio muito grande do modelo KPM. Mas quando eu coloco todo mundo junto, aí ele funciona bonitinho, funciona relativamente bem para essa amostra aí que eu tenho desde 47. Tá? Então, o problema do KPM não é um problema, é um modelo de equilíbrio geral, que vale para todos os ativos. Quando a gente roda com todos os ativos, ou seja, a forma justa de comparar o modelo KPM, ele funciona relativamente bem. O problema é quando a gente vai para dentro de uma ação, em vez de olhar dentro de uma classe, né? Ou seja, só de ações ou só de bonds, aí ele não consegue explicar tão bem. Tá? A aula seguinte vai ser sobre modelos multifatoriais e, para explicar, acho que tem duas formas de a gente fazer, tentar entender essa tendência mais recente para modelo multifatorial. A primeira é a crítica de Rowe. A crítica de Rowe sempre vai valer. Tá? É muito difícil fugir dela. O modelo KPM é uma abstração, obviamente, a gente tem essa carteira de mercado, que é uma abstração. A gente teria que pegar todos os ativos na economia, então, no caso aqui para a gente, né, não só todos os ativos no Brasil, mas todos no mundo, inclusive na Conchichina, e aí a gente teria que pegar esses ativos todos, olhar para a captação de mercado de cada um deles e formar um grande retorno de mercado. Ninguém vai fazer isso, né? E o Rowe fala exatamente isso, cara. Quando você pega lá a Bolsa de Nova York, que eu usei aqui, por exemplo, né, para dizer que é a minha carteira de mercado, ela está olhando só para ação, não está olhando nem para bônus. Né? Então, já começa errado aqui. E ela não está nem olhando os ativos internacionais. Então, quando eu pego essa carteira do NAS, ela não está na fronteira eficiente. Porque eu posso pegar ela e pegar esse carinha aqui, que é o primeiro, são as small caps, e eu consigo combinar esses dois casos e expandir minha fronteira eficiente. Então, ela, obviamente, não é a minha carteira de mercado, porque ela não está nem na fronteira eficiente de média variância. Né? E aí tem esse problema, a gente nunca sabe se a gente está violando, tipo, a gente está realmente, né, testando o modelo KPM ou a gente está testando a proxy que a gente está usando para a carteira de mercado. Tá? A gente não observa a carteira de mercado, então qualquer teste do KPM é um teste conjunto, de hipótese nula conjunta, que o KPM é válido e que a nossa proxy está correta. Isso sempre vai ser um problema para a gente. Vai ser válido não só para o KPM, mas para qualquer modelo multifatorial também. Então, essa, obviamente, é uma fonte de falha do modelo KPM. As outras é porque o KPM tem um risco apenas, e eu acho que a gente entende hoje o risco mais como uma coisa multidimensional. Né? O KPM em si, sozinho, ele não consegue explicar a variação no cross-section dos retornos esperados de diferentes ativos. Né? E uma forma que a gente tem para tentar capturar isso é incluir novos fatores, sejam eles fatores latentes, estatísticos, que a gente não sabe o que são, ou fatores observáveis, a la Fama-French. Tá bom? Não vou entrar muito sobre fatores, que eu vou falar isso na aula seguinte, né? no próximo vídeo. Está aqui o modelo do KPM, estendido pelo Fama-French para incluir dois novos portfólios, porque na análise deles, quando eles olham para o modelo KPM, eles olham e veem, tudo bem, para size, né, até que não está tão mal, eu consigo explicar esses DCs, aqui no caso são quintis, tá? Mas DCs por captação de mercado, quando eu faço esse sorting, né, captação de mercado. Mas se eu fizer um sorting por book-to-market ratio, né, que é essa distinção entre value contra growth, né, das ações, aí o beta é negativo, ou seja, eu aumento o meu risco, né, ou seja, eu vou aumentar meu beta e o meu retorno esperado, em vez de aumentar, está diminuindo. Não faz o menor sentido. Né? Eu devia estar, aumentei meu risco, aumentei meu retorno esperado. Aqui não, ó, eu vou medindo, eu vou vindo para cá, eu consigo ir para noroeste, ou seja, eu vou diminuindo o meu risco e vou aumentando o meu retorno esperado à medida que eu vou pulando de uma carteira aí com menos ou mais, com um book-to-market ratio que seja maior ou menor.
né? Então, esse beta negativo aqui é o que traz a grande falha do KPM quando você zoom in, né, dentro de uma classe de ativos, no caso aqui de ações. Então, eles basicamente incluem esses dois novos fatores, que é um fator de tamanho, né, de captação de mercado, e um fator de book-to-market ratio. Então, aqui eu compro, é um portfólio que eu compro ações pequenas, small caps, e vendo ações grandes, big caps. Aqui é um portfólio onde eu compro ações com book-to-market ratio alto, então é o high minus low, e vendo aquelas que têm um book-to-market ratio seja baixo, ou seja, o valor contábil está muito próximo do valor de mercado, seja uma empresa tradicional, que não tem grandes projetos, né? Não é uma empresa que vai crescer tanto assim no futuro. E aí a grande falha que a gente vê é basicamente essa, né, do HML. Então, para o próximo encontro, né, eu queria que preparassem 2 slides para discutir quais são os outros fatores de risco que vocês conhecem, além daqueles tradicionais do modelo de 3 fatores do Fama French. Quais são aqueles que fazem sentido e quais são aqueles que não fazem o menor sentido. Por exemplo, a gente falou no último encontro sobre ESG. Será que ESG é um fator de risco? Será que ele faz sentido? Será que não faz? A gente falou sobre liquidez. Será que é um fator de risco que faz sentido? Será que não faz? E, obviamente, essa é uma discussão mais geral. Uma discussão mais particular, que eu acho que é mais interessante, no caso brasileiro. Quais são os fatores de riscos que vocês conhecem, que já foram construídos aqui para o Brasil? Quais são aqueles que fazem sentido? E eu fico por aqui. O próximo vídeo é sobre fator de riscos, e a gente vai falar sobre multifatorial, por isso que seria legal fazer essa discussão. Obrigado, até logo.